muitas páginas para estudar. Minha mãe achou muita coisa pra gente também fazer. Então, mas eu Professor de deixei, português, matemática, só que 11 dessa vez páginas. eu fiz assim, ó. Eu deixei o conteúdo para estudar em 2 semanas, entendeu? São 15 dias. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se organizar Eu já fiz. e não deixar tudo para a última semana, entendeu? Eu já percebi que tem aluno que está deixando para fazer. Tipo, tem 2 semanas para fazer, eu vou deixar para a última. Aí esquece que tem as outras matérias também. Eu tento, o professor, eu faço assim, ó, eu escrevo num papelzinho as matérias e vou fazendo por ordem. O que tá mais de entrega, o dia mais que chega mais cedo, eu vou fazendo um por um, assim, ó. Isso. Se você fizer por dia, vão ser 2 semanas. Algumas o professor está dando prazo de 1 semana, né? Mas se você fizer por Uhum. dia uma matéria, uma disciplina, você consegue fazer Eu tudo. faço, assim. Ô, Aí professor, não fica pesado, entendeu? Eu faço pelo papel também, né? Né? Bom, as vamos lá. aulas nesse ano não vai abrir mais, né? É. Porque começou de novo as Porque restrições. assim, a questão de voltar às aulas presenciais, ela vai ser um dilema, sabe? Já está sendo um dilema. Porque é muito assim, é muito relativo, sabe? A gente não sabe o quanto que a contaminação vai avançar ou diminuir, entendeu? Porque não E é diz que dá para se deixar de lado. Não, vamos voltar, nós somos fortes, se contaminar um ou outro não tem problema. Mas não pode, isso aí é perigosíssimo. O professor ficou sabendo da nova nuvem de gafanhotos? Sim, você viu que interessante o fato que os gafanhotos vêm lá da Argentina? Professor, Oi? é verdade que vai voltar às aulas dia 8 de agosto? Ainda não não tem nada. colocou para setembro. Não, ainda não. Aqui, setembro foi falado de São Paulo, né? São Paulo vai voltar Acho em mais provável que setembro, não vai mas voltar assim, né? poucos alunos, nem todos. Não, Aqui professor, não vai voltar não foi mais. falado ainda nada assim, sabe? O professor acho que não vai voltar mais por causa que tá começando a voltar tudo de novo, porque as pessoas não estão mais se cuidando. O primeiro ele falou que ele viu um negócio lá que eles colocaram, né? Que só vai voltar o ano que vem. O Isso. problema é que se imagine assim, tá todo mundo bem, ninguém dos alunos teve nenhum sintoma, aí eles fazem todos os testes necessários ali, sabe, de controle, só que o grande problema não são as crianças, o problema é que se você vem para a escola e você é assintomático, que é o que estão falando assim, mas tem muita gente que é assintomática, ou seja, que ela, por mais que possa pegar o vírus, ela não consegue, ela tem uma resistência muito grande e não fica com os problemas da Covid. Só que ela consegue chegar na casa de alguém ou na casa da própria família e passa para alguém que vai começar a sentir os sintomas, entendeu? Então, vão ter que evitar ao máximo o contato entre as pessoas enquanto eles não encontram uma vacina ou um tratamento mais adequado, ou os hospitais fiquem assim mais vazios, porque o problema maior também não é o fato de não tentar curar o Covid, é o fato de que os hospitais começam a ficar lotados e aí não tem como você, né, cuidar de todos ao mesmo tempo. É verdade. Tem mais gente chegando. Ó, vou mostrar para vocês a página lá das atividades que estão sendo feitas, tá? E não tem muito segredo, tá? É bem fácil, sim. Na página 18 tem lá o caça-palavras. Se encontra, então, algumas placas tectônicas. O que é importante para estudar nas placas tectônicas? Justamente duas coisas principais: a localização delas, certo? E também a direção do movimento. Vocês estão vendo aí? Sim. Estão vendo na tela, né?
Então, assim, ó, olha que interessante. Quando a gente estuda sobre placas tectônicas, o que já está sendo um assunto de ontem, se não me engano, que eu vi, não sei se alguém verificou, que lá no México estava tendo um terremoto. Viram? Quem viu essa Não, notícia? eu não Lá vi. lá no México, Não. lá no México acontece que Você teve pode um, voltar teve, lá teve um porque terremoto. Oi? Não vi. você pode voltar lá na, Na na página? página, aquela coisa apresentada, porque eu acabei de chegar Sim, eu vou e, falar, vou e voltar daí eu lá. não tinha feito essa. Não, Ô, Vitória, tá na página 18. página 18 aqui, ó. Já vou voltar, só vou Eu comentar sei, sobre só as, que daí. só vou comentar das placas tectônicas para explicar para vocês, tá? Rapidinho. Ó, nós temos algumas placas tectônicas no planeta, certo? E dessas placas tectônicas, temos algumas que são assim mais importantes. No caso para nós deveria ter até aparecer ali, na palavra cruzada ali, na caça-palavras, tinha que aparecer a placa sul-americana, porque é a que o Brasil fica, certo? Então, essa placa, que é um grande bloco rochoso que está flutuando sobre o magma, ela fica ali. Parece que alguém está chamando ali. Peraí. Está querendo entrar. Aqui. Essa placa, ela fica ali e o nosso país fica sobreposto nela, certo? Isso, o que acontece, por exemplo, um terremoto em algum país, o Brasil não sofre tanto esse abalo, justamente porque o Brasil está mais centralizado aqui, ó, entendeu? Mas olha só aqui, ó, o México. Aqui no México, nessa área aqui, ó, teve um terremoto. Acho que faz 2 dias, se não me engano, ou foi ontem. E foi um terremoto de uma escala bem perigosa, assim, né? Eles têm uma escala que vai de 0 até 10, nunca passou de 10, a escala Richter. Ô, Se chama- professor, qual é a placa que fica debaixo do México? A placa do México é a placa de Cocos. Ó, quer ver? Deixa eu abrir mais aqui, ficar mais fácil. Aqui, Ô, ó, placa, professor, tem a por que o placa do Brasil não dá Caribe, terremoto? Cocos. Porque Oi? ele tá bem em cima da placa. Aqui, olha o Ele Brasil tá. onde fica, ó. É porque, assim, na verdade, pensa como se fosse uma... Você já foi numa balsa? Ou já viu como é que é uma balsa? Ou Eu então já uma... fui. Não, não Ou sei nem o então que é balsa. imagina-se uma jangada, certo? Aí Não você sei está nem o que é isso. você tá no meio de uma jangada, que é uma plataforma assim de madeira na água. Se você estiver indo na jangada e você bater de frente com outra jangada na água, o que vai acontecer? Ela vai ter um movimento assim que vai ficar balançando. Se você estiver bem no meio dela, você não vai sofrer muito. Agora, quem estiver mais nas bordas, nos cantos, vai sofrer um abalo mais forte, entendeu? É o que acontece com o Brasil. O Brasil está bem centralizado, ó. Ele está longe das bordas das placas. Então, quando tem um choque, um contato entre elas ou um afastamento, ele não sofre muito com esses abalos sísmicos, certo? Agora, por Ô, exemplo, o Japão professor, aqui, ó, o Japão está bem no encontro de uma placa tectônica, então ele sofre vulcanismo, terremoto. Oi, pode falar. então, as placas mais importantes não são as maiores? Não, até que ele coloca ali, por exemplo, a placa da Antártica, né? A placa indo-australiana, a placa eurasiana, africana, placa de Nazca, placa pacífica e a norte-americana. Como eu disse, poderia aparecer a placa sul-americana nessa cruzadinha aqui, ó, nessa caça-palavras, mas eles não colocaram, não sei por quê. Poderia aparecer. Elas são importantes? Na verdade, todas as placas tectônicas são importantes. Você não pode negar a importância de alguma.
Porque se ela tiver um movimento, igual aconteceu no México, lá na placa de Cocos, ela é muito pequena. Só que deu um movimento, gerou terremoto, pode gerar problemas maiores, entendeu? Aí na questão 2 ali, ó, o que indicam as setas que tem naquele mapa? Setas aqui, ó, o que elas indicam? Posso falar Pode falar. a direção dos movimentos das placas. Isso, a direção. Então, ó, se você tem, ó, a placa sul-americana, ela está nessa direção oeste, e a placa africana, direção leste. O que vai acontecer aqui no meio do oceano? Ô, Se elas professor, estão, se elas estão em posso, direções opostas. Oi? posso falar minha resposta? Pode falar. Vai afundar? As setas que vão para dentro indicam a área de choque das placas. As setas que vão para fora indicam a área de reparação das placas. De placa. Certo. Exatamente. E as setas que vão, por exemplo, uma para cima e outra para baixo ali no mapa? O que Daí eu acontece? coloquei. É. Elas Eu vão acho que o chocar ou elas vão oceano se separar? se separar. Aqui, por exemplo, ó, existe esse tipo de movimento, nesse caso aqui, ó, que ela não Vão tá deixar buraco. ela não está indo nem para, elas não estão se separando, ou seja, elas não estão opostas e nem uma em direção à outra. Uma está indo para cima, outra para baixo aqui, ó, uma para o norte, outra para o sul. Essa placa aqui, ela é chamada de limite transformante. Eu vou voltar ali no livro, porque a gente precisa falar sobre isso. Ó. Nós temos os limites das placas. Ó. Limite divergente. Tá? O que é divergente? Ele se afasta. Ó. Tá vendo aí na imagem? Quando uma placa vai para fora e a outra também, ela se afasta. É o chamado limite divergente. Aí temos o limite convergente, que é uma que vai sobre a outra, ó, certo? E o limite transformante, que é quando elas se deslizam lateralmente. E aí elas formam falhas. Alguém já assistiu um filme que chama Falha de San Andreas? Não. Que é aquele The Rock lá, aquele cara Não. fortão. Chama Terremoto, a Falha de San Andreas. É legal o filme. Bem tranquilinho, assim, não é muito violento, assim, não. Só tem um negocinho lá, umas ceninhas. Mas é legal de você entender, ele mostra essa falha aqui, ó, que acontece aqui em San Andreas, nos Estados Unidos. Ela é uma falha transformante. Ela não cria um buraco muito grande. No filme eles fizeram lá todo um movimento e tal, mas ela é mais desliza lateralmente, assim. Ela não tem um problema de se afastar Professor, muito e criar um grande buraco. e Oi? aí, rachadura? Oi? O que se torna rachadura? É a placa Por que se tectônica, torna né? rachadura? É porque existem rachaduras. Algumas placas, elas criam na crosta terrestre, certo? Que a gente está estudando, a parte rochosa. Outras criam dobramentos, e fazem enrugar assim, a rocha. Ela vai se contorcendo até ela criar uma área mais alta, tipo uma montanha. As montanhas que nós temos na América do Sul estão localizadas aqui, ó, nessa área onde tem o encontro de duas placas, que é a sul-americana com a placa de Nazca. Então, quando elas se encontram, ela acontece uma elevação, um chamado dobramento moderno, dobramento recente. Olha aqui, ó, no limite convergente, dobramento moderno, ó. Por quê? Porque uma placa vai em direção à outra, empurra uma para cima e a outra vai para baixo. Entende? Por isso que acontecem essas formações de montanhas, de cordilheiras. Ok? As setas indicam a direção e o sentido que elas estão indo, que as placas estão se movimentando. O Brasil está localizado em qual placa? A gente já viu, ó. Não tem segredo nenhum, é só olhar a placa sul-americana.
Ok? Alguém tem mais alguma dúvida, algum exercício ou alguma parte que você leu, que você não entendeu do livro? Alguém já viu Tem uma. Pode falar. A 3 da 15. Página 15? Isso. Então, vamos lá. Página 15, questão 3, é isso? Como se chama o processo em que o magma circula no interior do planeta por causa das elevadas temperaturas? Explique. Essa questão é chamada de movimento de convecção. Olha só, olha bem aqui nesse... Professor, Oi? nessa imagem, mas não tá aparecendo um manto. O manto é justamente essa parte que tem o magma aqui, ó. Tem o núcleo, não está escrito aqui, né? Mas se você estudou ali e viu que tem as camadas, você vai ver primeiro a crosta terrestre, a parte mais exterior, depois o manto, depois o núcleo, certo? Não está escrito manto aqui, mas você tem que deduzir. Bom, se tem aqui, nesse caso, tem a crosta e o núcleo está lá no centro, então entre eles tem a maior camada de magma, inclusive, que é o manto. E o professor, ali na página 15, estava pedindo assim um manto superior e um manto inferior. Estava escrito manto exterior e manto interno. É porque alguns autores chamam de nomes, às vezes, um pouco diferentes. Por exemplo, às vezes você encontra manto externo, manto interno, outros falam manto interior, outro manto exterior, mas quer dizer que é o manto, entendeu? Digamos assim, que é a parte mais afastada do núcleo e a parte mais próxima do núcleo. Ou seja, é o manto. Eles têm um pouco de diferença, porque quanto mais próximo do núcleo, maior está. Então, as rochas estão mais líquidas, estão mais derretidas. Quanto mais próximo aqui da crosta terrestre, e aí você vai ter um calor diferenciado. Aí aquele movimento que ele pergunta na questão é o movimento da corrente de convecção, é esse aqui, ó. Sabe o que é uma convecção? Uma corrente de convecção? É mais ou menos assim. Ele esquenta aqui próximo ao núcleo, sobe. Quanto mais quente, ele vai subir. E aí depois, quando ele chega próximo da crosta, ele resfria e desce. Então ele fica num movimento constante, assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. É chamado de movimento de convecção ou convectivo. Isso é muito importante, porque eu já vi diversas questões quando fala sobre a crosta terrestre, as camadas, os vulcões, o manto, o magma. Quando você refere a isso, você tem que saber como que é o movimento do magma no manto. Como que é chamado esse movimento? É esse aqui, ó, é a corrente ou movimento de convecção. Quem já viu uma panela de sopa ou de alguma coisa que você coloca no fogo lá e, por exemplo, tem umas cenouras e aí começa a borbulhar e aí a cenoura começa a girar assim dentro da panela. Quem já viu isso? Aquele movimento simula esse aqui, ó, de convecção. Sabe por quê? Porque lá embaixo o fogo vai esquentar a panela. E aí vai estar subindo esse calor. Quando ele chega na parte mais alta do líquido ali, ele vai esfriar e vai descer. Oi? Eu já vi isso. Eu não, Então, professor. é esse movimento. É um movimento de convecção. O que sua mãe for fazer uma sopa, alguma coisa que vai cenoura, é só deixar a panela, a tampa aberta assim, só você observar que vai começar a borbulhar e a cenoura vai ficar subindo, descendo, descendo. Por quê? Porque o calor vai esquentar embaixo a panela e aí ele vai subir. Quando ele pega a parte mais alta que esfria um pouco, é um pouco mais frio, ele desce. Então ele fica fazendo um movimento constante assim. É igual isso que acontece no manto. Ok? Então aqui é o movimento na questão 3, de convecção.
São correntes de convecção, tá? Ô, Quem professor, mais tem alguma dúvida? posso falar a minha, como é que Oi. ficou dessa daí? Pode falar. Ocorre um fenômeno de convecção por causa que existem um magma quente e outro frio. Não chega a ser frio, tá? Cuidado. Porque o frio pode ser, vamos falar assim, 1000 graus Celsius. Esse é o frio deles. Então, não é que você tem que falar que a parte de cima, ela é menos quente, vamos falar assim, em outras palavras, ela é menos quente do que a parte próxima ao núcleo, certo? E aí ele tem esse movimento, as correntes de convecção. Mas é só saber que existem as correntes de convecção, que está ótimo. E entender que quanto mais próximo do núcleo, é mais quente. Alguma outra questão aqui? Professor, Oi. alguém já viu assim a placa tectônica? As placas tectônicas nós vemos todos os dias. Por quê? Porque nós estamos sobre ela, entendeu? A superfície terrestre, ela é conectada com a placa tectônica, a parte rochosa. Agora, abaixo da placa tectônica, é praticamente impossível. Primeiro porque ela é muito, assim, ela é muito profunda. Você vai ter que perfurar em torno ali de 60 quilômetros, em média, para você conseguir chegar. E mesmo assim, ela vai esquentando muito quando você vai chegando mais profundo. Se você perfurar aqui, ó, perfurar a crosta terrestre aqui, ó, você está numa área do continente. Aí você vai perfurar, primeiro vai ter uma distância muito grande. Quando vai chegando mais próximo do manto, essa rocha que está ali, ela está muito quente. E dificilmente vai ter algum material que consiga aguentar esse calor e não derreter, não estragar para você perfurar. E se você perfurar e chegar no manto, pode sair correndo, porque vai gerar uma erupção artificial, uma erupção do magma, entendeu? Você pode criar um vulcão artificial, porque ele vai ter pressão aqui dentro, nessa queima que fica aqui na convecção, é igual dentro da panela de pressão. Tem uma pressão ali dentro, se você abre uma válvula de escape, vai sair vapor, depois vai sair o magma. Igual acontece nos vulcões. Entenderam? Professor, eu me lembro que a de diagrama tumarari aqui em casa, Pode falar de novo, por favor? eu me lembro que onde tinha uma areia assim, e tinha meio que tipo, meio que um quebradinho, sabe? No meio esqueci o nome da terra, assim, sabe, professor? Como tivesse rachadinho. Eu jurava, se eu pegasse alguma coisa, eu ia conseguir partir a terra no meio. Se você fosse a Mulher Maravilha, né? Daí, ou uma árvore, de repente. No chão, quando tá rachado? Quando o chão assim tava rachado, sabe? Tava tipo aquele buraquinho. Aí eu pegava sempre uma pazinha, alguma coisa, tentava cavar. Mas sempre tombava a rachadura. Às vezes acontece Professor, aqui na porque a minha água casa, seca. Oi? aqui na minha casa, quando eu era pequena, eu pensava assim. É porque meu pai e meu avô, eles tinham material de construção. E daí Sim. eles começavam a colocar caminhão e passavam na areia e daí rachavam assim. Daí eu dizia que dava um terremoto. Olha só, a gente pensa, né? A gente sente às vezes assim, principalmente quando a gente é criança, a gente tem uma noção diferente das coisas. Então, se você às vezes passava um caminhão na rua ali e você estava dentro de casa e dá uma tremedeira, né? Sim, ela também. Algumas Quando o construções, som tá elas têm ligado. ligação.
É nisso que você entende como funciona o terremoto. Ele tem uma transmissão de ondas sísmicas, entende? E essas ondas sísmicas, elas se transferem, elas percorrem uma área que está, no caso, ela está ligada, um bloco rochoso que está ligado, entendeu? O solo ali também. E aí, quando treme ali, você sente por quê? Porque ela tem uma ligação, certo? Tem gente falando ali que ainda é criança. Eu, quando era criança, estou falando. Quando eu era criança, eu via as coisas diferentes. Como eu falei, as coisas eram enormes, assim. As ruas, os prédios, eram enormes. Quando eu voltei no bairro que eu morava, em Maringá, outra cidade, quando eu era criança lá, eu falei assim, nossa, como que é pequenas coisas aqui, né? Eu tinha uma noção, uma perspectiva. Quando você cresce, você tem outra noção de visualização, assim, sabe? E também de entender algumas coisas. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma noção diferente, um entendimento ainda imaturo para algumas coisas. A gente pensa assim, nossa, eu pensava, vou falar para vocês que é legal, eu pensava que se eu cavasse, todo mundo já pensou isso quando era criança, se eu ficasse escavando, eu ia chegar no Japão. Que alguém falou isso, eu falei, se eu cavar, vou chegar lá do outro lado do mundo, no Japão. E chega no Japão, se você cavar? Não, muito quente. Não, porque você vira churrasquinho no meio do caminho, né? Você, nem churrasquinho, você derrete praticamente. Ou seja, mas o conceito assim de que o Japão está do outro lado do mundo, eu já tinha noção, pelo menos, entendeu? Já ouvi das pessoas. Aí a gente estuda, vê que a Terra é redonda e que no outro lado do planeta tem outros continentes, certo? E é isso que a gente vai tendo entendimento. Ah, por falar nisso, que o planeta do outro lado do mundo, vocês têm ouvido ou já ouviram algumas pessoas falando sobre a Terra plana, sobre o movimento, aliás, sobre os terraplanistas? Quem Sim. que já ouviu? Sim. Ô, professor, Alguém já teve interesse, assim, ou teve curiosidade de saber como é que é essa ideia da Terra plana? sim, eu já sei, porque Sim. tem no Minecraft que a gente cria um mundo e dá Ah, pra colocar plano. É sim, sempre plano. mas o Não, plano, onde você pisa ali, né? Mas digo assim, o planeta. Alguém já tentou pesquisar e viu essas polêmicas que são da Terra plana? Eu já, mas não deu em sim, nada. mas não existe. Porque, assim, vocês estudaram tanto em geografia quanto em ciências, né? Vocês viram que os planetas são redondos, certo? São esféricos. E aí muita gente tem falado na mídia aí, principalmente no YouTube, que, na verdade, a Terra não é redonda, que ela não é esférica. Ela é uma Terra plana. Ela é um disco, assim, sabe? Ela não é Se fosse Eu plana, já vi uma ia aí imagem, professor. ia cair tudo que ficasse na ponta. Aham. se você fosse até o Ô, professor, final, Iria cair até realmente, água? daí ia cair, né? É isso que, inclusive, eu vi uma entrevista com alguns terraplanistas, porque eu tava não em dúvida, né? Eu tinha consciência de que o planeta sempre foi esférico, mas eu estava curioso para saber qual é a teoria que eles defendem, inclusive escrevendo um livro sobre isso, de que o planeta não é esférico, né? Que ele é um disco assim. É E sabe porque como que eles falam? Eles dizem que o Sol não gira ao redor da Terra, ele fica fazendo um movimento meio assim circular, como se fosse passar por todas as partes do, do ciclo da Terra, como se fosse fazer um movimento não em volta, assim, mas circular mesmo, sabe? E aí eles falam também, só um pouquinho, que ao redor desse disco da Terra tem um paredão de gelo que seria a Antártida, que ela não é no sul, no Polo Sul, exatamente, como tem na esférica. É uma coisa Licença, muito, professor. assim... Oi, A Vi quer falar com o professor, eu acho. pode falar.
Até hoje eu pensava, né? Mas daí meu pai me explicou. Sabe o morro? Sei. Então, o morro tem outro lado, né? Ele tem a frente e atrás. Daí eu pensava que o Sim. outro lado já era, por exemplo, era Gancho, Eu também né? pensava. Ou era São Paulo. Pensava que era São Paulo, no outro lado do morro. Você fala desse aqui, de Areias aqui, da Caeira? Vamos dizer que o outro lado do morro era outro estado. Ah, entendi. Você já achava que era divisa já. Eu também achava que era. Exatamente, é por isso que eu falo que quando a gente é criança, ainda a gente não tem muito essa noção da Sim. espacialidade, das distâncias, né? E ainda assim, antes de chegar em São Paulo, ainda tem o Paraná ainda, porque divide Santa Catarina, entendeu? Então, para chegar lá no Paraná, ainda tem uma boa distância, em É torno 8 horas. em torno assim, E daqui até a divisa do Paraná, dá em torno de 200 quilômetros aproximadamente, 200, 250, até a divisa com o Paraná. E aí, ô, professor, nessa divisa, aí sim você tem uma serra, que é a Serra do Mar. Ela é bem mais alta do que esse morro aqui. Esses morros que nós temos aqui tem em torno de, sei lá, de 200 metros no máximo de altitude. A Serra do Mar pode chegar até 2.000 metros de altitude. Alguns. ô, professor, Professor, mas meu pai, meu Oi. pai leva 8 horas daqui no Paraná e meu tio leva 10. Mas depende de onde que vai. Se for Não, é o mesmo lugar, lá na minha para avó. Curitiba. para Só que Curitiba, ele vai dá mais devagar. 4 horas no máximo. Curitiba, A no minha máximo prima tá 4 horas. morando lá. Eu morava em Maringá, fica lá no norte, noroeste do Paraná. E aí eu chego lá, se eu for de carro, em torno de 10 a 12 horas. Né? Porque. Ô, professor, conhece Chupim? Oi? Chupim. É no sul, né? É, É lá... no Paraná, Chupim. Ô, Acho, professor, mas no sul do Paraná, eu falo. mas É, tipo eu assim, acho que é, não sei. Mas eu nunca fui lá, não cheguei a conhecer. Minha avó pra sair do mora em Nova Brasil, Conquista. Tem muitas cidades, tem muitos municípios no Paraná. Se eu não me engano, Eu são porque saiu sem querer. quase 400, assim. Bom, ô turma, professor, vamos lá, mais algumas dúvidas das mas não questões? dá para sair do Brasil. Não dá para sair do Brasil por causa da água. Por causa da água? É, porque o carro não vai andar na água, né? Mas dá para Sim, sair, dá para sair para o lado oeste, que daí tem outros países, né? Dá. pela Minha Argentina, mãe pelo e Uruguai. minha avó já foram pra Paraguai. Ó, Eu uma também viagem também. que é interessante, que eu quero fazer um dia, que é bem bacana, é passar, pegar ou de moto, ou sei lá, de carro. Um carro tem que ser um carro bom, né? Para aguentar a estrada, assim, tipo uma Sim. Range Rover e tal. Aí eu gostaria de Professor, compra passar aquele pelo negócio Uruguai, do. Argentina e por Chile, Peru, ou seja, passar toda a América do Sul, assim, conhecer. Comprar aquele negócio que é, sabe, Oi, do Minion? Eu não sei se é é meu malvado favorito, se é 2 ou 3. Que eles vão e passam sei. com aquela, acho que era uma moto, daí do nada elas transformam alguma coisa. Ah, sim, eu já vi. 3. Eu acho que era o 3, né? É, Eu acho que eu assisti, que tem o irmão dele, não é? Irmão gêmeo? isso, ou que Sim, tem Uhum. é aquele do o irmão menino gêmeo dele. mal e daí ele sobe no barco. Ele Já coloca assisti, isso chiclete. é legal, divertido. Uma vez eu raspei a cabeça, assim, ficou no zero. Aí eu tirei uma foto, uma selfie, assim, ficou igualzinho o Gru. Só faltava o narigão. Ficou igualzinho o Bru, carecão assim, e um nariz pontudo. Bom, gente, vamos acelerar aí e quero saber ainda as dúvidas, senão vai acabar a aula.
Eu não Mais tenho, alguma mas dúvida Ô, nas dados professor, ou tá tranquilo? não tem problema de tipo. Ah, porque essa é sexta-feira, né? Que entrega. Não, é dia 30. Então não é sexta-feira? Não, faltam É até 5 dias segunda-feira. ainda, Vitória. Não, quinta-feira. Ou segunda-feira. É segunda? Dia 30 até Dia segunda-feira. 30 é segunda? É, dia 30. Não. Dia 30 não é segunda, Isso. porque faltam 5 dias, hoje é dia 25. É, hoje é 25, é verdade? Dia 30. Ah, não, desculpa, é até dia 30 é terça-feira. Então, Ah, tá. vai Ah, até o final tranquilo, da gente. segunda-feira, no caso, dia 29. Mas dá tempo de fazer tranquilo. Eu não, e Mas o outra, mesmo professor eu que já você terminei. entregue lá, se você tá fazendo um monte de atividade, chegou no dia 30, você não conseguiu terminar, manda uma mensagem para mim, professor, estou tentando fazer, mas Uhum. não estou conseguindo, posso entregar até amanhã? Me manda, nunca deixe de fazer por dúvida se o professor não vai receber. Sempre pergunte, manda mensagem lá que eu respondo, tá? Não tem nenhuma mensagem que eu nunca respondi, todas estão respondidas lá, ok? o professor, É pode assim que ver tem pra que ser. mim se eu entreguei? Comunicação. Oi? Pode ver pra mim se eu entreguei tudo certinho. Você já mandou a sua? Quem que tá falando? Eu não sei aqui qual que é. Amanda da Silva Flores. Manda, deixa eu ver se mandou Amanda, atividades. Ô, professor, Amor, em vez de escrever o meu lá no papel, eu posso mandar a foto do positivo das páginas? Porque o meu é muita coisa. se você, se você fez a apostila e quer fazer pelo positivo, pode. A apostila, na verdade, eu só coloco as orientações das páginas ali, entendeu? Eu não coloco questões diferentes, são as mesmas da apostila. A diferença é que quem não tem acesso à internet, faz pela orientação da apostila, Não, eu entendeu? faço pela folha por causa que me dá muita dor de cabeça fazer pelo positivo. Ó, a Amanda entregou, já recebi ali. Tem poucos que fizeram pelo positivo. Ó. 1, 2, 3, O 4. professor, eu faço pelo papel, só Sim. que daí se eu não conseguir, o que que eu faço? Se eu não conseguir terminar, como é que eu Ô, vou fazer? professor, eu também tô fazendo pelo papel. Mas se não conseguiu o que responder a questão, Entregar até dia 30, dia 29. não se preocupa, tá? É assim, ó, tenta fazer. O prazo que a gente dá é justamente para que encaixe-se um assunto. Mas se eu ver que tem alunos que estão com dificuldade, que estão se atrasando porque está tendo muita coisa para fazer, a gente vai relevar algumas coisas, entendeu? A gente vai ver, o não se professor, preocupa, o objetivo é você aprender. Você entendeu tudo? Deu tempo para aprender? Deu. Ah, não deu tempo, ainda faltou alguma coisa que eu não consegui? Então a gente vai dar um tempinho a mais, tá? O o objetivo professor, não é correr com a matéria, é a gente conseguir entender o assunto, certo? Pode falar. é Obrigada, que professor. assim, ó, é muita matéria. Do professor de português foi 15 páginas. Do professor de matemática foi mais 11 agora. Aham. É muita matéria. Mas não tem que fazer no mesmo dia. Tu Mas faz às dois vezes, dias, eu tu Só faz pra dois falei, falar, eu tô com tenta 2 atividades separar, atrás de matemática e não tô reclamando. Eu vou fazer tudo hoje. tenta Eu separar já as fiz matérias tudo. por dia, Só igual eu falta. falei. Se você fizer uma por dia, dá tempo. Mesmo que é bastante, mas Professor, em um dia você faz uma, pelo menos, né? Não faz eu tudo. faço só de manhã. Não Todo dia deixa de para fazer manhã. tudo assim. Tá faltando 3 dias para acabar o prazo. Aí você pega e faz tudo de uma vez, aí fica difícil, Pra entendeu? mim, falta terminar de matemática. Que ele colocou até o dia 30 agora. E vai começar a fazer de história. Eu já fiz todas, só falta um pouquinho da de inglês e a de O matemática, professor, Professora, os porque professores é raiz colocaram de quadrada. novo.
Pessoal, tem gente falando ali que deu horário. Se quem quiser ir, pode ir. Se alguém quiser tirar mais dúvida, aqui à disposição ainda um pouquinho. Tá bom? Tchau, Para quem vai, tchau, beijão. Vai com Deus. Tchau, professor. Não se desesperem, tá? Estudando todos, para não ficar cansados também, tá bom? Tchau. Se alguém quiser ainda falar, tô aqui. Poder tirar dúvida, alguma coisa. Eu ia fazer um quiz com vocês, mas não dá tempo. Ai, que legal. Até preparei um quiz aqui sobre o planeta Terra. Vou fazer um quiz aqui em 1 minuto. Ó. Professor, o que é Qual é quiz a mesmo? principal consequência do movimento de rotação? Quê? Qual a principal consequência do movimento de rotação? Vamos ver quem sabe. Dia e Tem noite. noite e dia? Hã? Noite e dia? É o dia e a noite, exatamente.